Senhoras e senhores, meu nome é Diácono Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estamos? Tudo bem? Olha, eu espero de coração, como sempre, toda semana. Eu espero que vocês estejam bem, tá? Mas assim, melhor do que eu, vocês não estão. Sinto muito Sim, na verdade eu não sinto muito, porque assim, porque eu tô muito bem. Ó, imagina só, tá? Fui ordenado diácono recentemente, então tô na lua de mel ainda, né? Acabei de sair da adoração ao Santíssimo, que foi adiantada, né? Geralmente é mais tarde. Foi adiantada porque hoje é aniversário do reitor, então vai ter churrasco à noite. Tá? Então assim, eu vou terminar de gravar isso aqui, dar uma editada e aí já vai estar na hora do churrasco. Eu vou descer lá para comer. Tá? Que mais que tem de bom? Né? Vou viajar amanhã à noite. Né? Vou lá para Frederico participar da Assembleia Diocesana que vai ter. Estou aqui gravando para vocês com um ícone maravilhoso de Nosso Senhor Jesus Cristo. Do lado dele uma imagem de Nossa Senhora, atrás deles uma imagem de São Rafael. Entendeu? Eu sou católico, tem um pôr do sol lindo lá fora. Entendeu? Cara, não tem como não estar bem. Entendeu? Eu vou perder um monte de ouvinte com o início desse áudio, porque assim que as pessoas não gostam de ouvir que os outros estão bem. Se eu tivesse começado aqui falando: ah, senhoras e senhores, olha, eu espero que vocês estejam bem, mas eu tô muito mal, eu tô triste, minha vida é uma merda. Aí, né, poxa vida, aí todo mundo ia ouvir, todo mundo ia ficar louco, assim, nossa, por que o diácono tá mal, por que aconteceu, aquela sede de sangue que desperta no coração. Mas não, tá tudo bem, desculpa. Tá tudo bem. Mas olha, antes da gente entrar no áudio, tem duas coisas que eu queria falar com vocês. Na verdade tem três, mas eu só vou falar duas, porque a terceira não tem nada que vocês possam fazer a respeito. É só um comentário de alguma coisa que eu tô querendo fazer. Que, na verdade, é fazer uma capa pro meu livro de bênçãos, que é muito bom, mas é uma ediçãozinha meio vagabunda. Aí ele tá se desfazendo já, mas enfim. Duas coisas que eu queria comentar. Primeira coisa, temos homilias saindo todo final de semana, tá? Agora que eu sou diácono, que eu fui ordenado, que eu posso fazer isso, então eu estou lançando uma homilia todo final de semana. No Instagram não vai, né? Porque, por exemplo, semana passada ficou muito longa, o Instagram não aceitou, mas elas estão saindo no YouTube. Então, se você quer ver as homilias, se esforce, né? Faça o terrível esforço que é necessário para acessar o meu canal no YouTube. O link está na descrição aqui, tanto do áudio quanto do vídeo, se você já estiver no YouTube. Se já estiver no YouTube não precisa do link, você já está no canal, é só se inscrever. Para que você possa acompanhar as homilias. Já temos 3, e a ideia é que sigam saindo uma por final de semana. Tá? Meu plano é que eu consiga ajustar aí a data para que elas saiam sábado à tarde, mas eu ainda estou vendo qual que é o melhor dia, qual que é o melhor horário. É um pouco um jogo de Tetris assim, para encaixar as coisas na minha rotina, mas vai dar bom, porque é a vontade de Deus, tá? Outra coisa, aquelas mudanças que eu falei que eu ia fazer no Apoia-se estão feitas, tá? Então, a partir de uns 2 ou 3 dias atrás, você pode me apoiar a partir de R$1 por mês, e ter acesso a todas as recompensas. Tá? Se você não apoiava porque R$5 era demais para você, se você não apoiava porque você queria ter acesso às aulas, e as aulas eram a partir de 20, você não podia doar R$20 por mês, ou qualquer que fosse o outro motivo, essa desculpa não existe. A partir de R$1 por mês. A partir de R$1 por mês, você pode dar o seu apoio, tá, ao apostolado, ao meu ministério, e me ajudar a alcançar mais pessoas, a melhorar a qualidade do trabalho,
a poder ter acesso a mais livros. Tá? Então, assim, sejam generosos, né? Considerem, então, uma doação. Lembrando que, doando, vocês têm acesso, então, a um grupo no Telegram, aulas mensais. E é meio que isso, mas já é bastante coisa, né? E, além disso, vocês podem... sim, no grupo do Telegram, vocês têm acesso também a palestras ou meditações que eu eventualmente dê por aí e possa gravar, que algumas não posso, que eu gravo e aí eu solto o áudio lá. Tá? Creio que seja isso, então. Então, sem mais delongas, rezamos e vamos ao que vocês preferem, a coisa que vocês mais gostam, que é a parte... Se bem que já me falaram uma vez que esses minutos iniciais aqui, não que seja uma melhor parte, mas que assim, que o pessoal se mata de rir, que o pessoal se diverte. Mas enfim, vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnais, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o que acontece é o seguinte, tá? Há um artigo chamado O Demônio da Distração. Tá? Esse artigo ele foi originalmente escrito em inglês por um filósofo chamado Wolfgang Schmidt. Tá? É um filósofo amigo do falecido professor Olavo de Carvalho. Inclusive é um artigo que o próprio professor Olavo recomendava no COF. Né? Inclusive, pelo que eu entendo, eu não era um aluno assíduo do COF, mas até onde eu entendo, parece que esse artigo foi enviado aos alunos do COF para que pudesse ser lido por eles e usado por eles por recomendação do professor. Tá? Esse artigo chegou primeiro a mim pelo David Panseira. Não sei se vocês conhecem o David, mas o David é um matemático fenomenal. É uma das únicas, se não a única pessoa que eu conheço capaz de fazer matemática parecer de fato interessante. Ele trabalha nessa área das exatas, da filosofia da ciência e coisas do gênero. E também ajudando as pessoas a aprenderem a estudar. Ele tem um perfil no Instagram, quem quiser seguir ele, eu recomendo. E alguns anos atrás, ou meses, eu realmente não sei, a minha capacidade de colocar as coisas numa linha do tempo é meio defeituosa. Mas há algum tempo atrás, o David, professor David, estava comentando sobre esse artigo. Eu li, eu achei muito legal e ficou por isso. Eu lembro que eu até fiz algumas anotações, mas não sei onde elas estão. E aí, alguns meses atrás, isso eu sei que foram alguns meses, faz uns 2 meses, meu pai também me enviou esse artigo. Falou: Rodrigo, olha que legal. E ele fez uma conexão desse artigo, do Demônio da Distração, com um trecho que eu havia postado da Filocalia ali no Instagram. Aí eu fui e eu reli o artigo do Demônio da Distração, e falei: nossa, que legal, é verdade, tem tudo a ver. Conectou as pontas. Como se fosse um link entre 2 pensamentos que eu havia tido, mas que não fiz, talvez pelo espaço temporal entre eles, mas que com o comentário do meu pai, as coisas se conectaram. Aí eu falei: tá aí um tema interessante, para gravar. E aí eu criei aquela enquete, com as opções de temas de áudios, não sei o que. E vocês votaram assim maciçamente a favor do áudio sobre o Demônio da Distração, acima de todos os outros. Tá? Acima de todos os outros áudios. Eu vi, acho que era uma lista de 5 temas que eu coloquei ali.
Vocês votaram e acho que isso faz tipo um mês, né? E aí finalmente estou eu aqui entregando o áudio para vocês. Tá? Mas assim, vamos deixar uma coisa clara. Tá? Deixar uma coisa clara. Isso aqui não é uma aula sobre o artigo do Wolfgang Schmidt. Primeiro porque eu não sou familiar com não sei nem se existe essa expressão em português, mas enfim, eu não conheço a obra dele. Eu sei que ele é perennialista, o que já me coloca ali alguns sinais de cautela, porque não dá para levar a ferro e fogo que um perennialista diz com relação a matérias que tem algum ponto com a fé, coisas assim. Porém, perennialista ou não, ele toca em pontos extremamente interessantes, extremamente válidos e que valem a pena ser comentados, vale a pena tomar eles ao menos como um ponto de partida para uma reflexão. Tá? Então eu vou deixar o link do artigo na descrição. Recomendo que vocês leiam, recomendo que vocês pensem a respeito, recomendo até que vocês rezem a respeito. E, bem, quem tiver interesse, por favor, busque se aprofundar na obra e no pensamento do Wolfgang, lembrando apenas que a ideia perennialista de que todas as religiões, de alguma forma, levam ao mesmo caminho ou são a mesma coisa, as grandes religiões monoteístas ao menos, essa ideia não é uma ideia católica, esta ideia é abominável, tá? E ela não deve ser crida, aceita ou sequer tolerada por um católico. Tá bom? Mas, novamente, isso não impede que uma pessoa que professe esta ideia, o que, quer dizer, de acordo com o que diz a internet, professa essa ideia, né? Porque assim, eu não faço ideia. É o que estava escrito ali. O cara é um filósofo cristão perennialista. Se ele é perennialista ou não, de fato, eu não sei. Eu estou repetindo o que eu li na internet, como um bom idiota do século XXI. Agora, em resumo da história, ficaram interessados? Vão atrás. Tá? Eu sei que esse cara ele participa também daquele documentário do professor Olavo, que é um documentário excelente, por sinal, que eu vi no cinema, O Milagre. Tá? Então, lá também tem algumas falas desse senhor. Acho que feitos esses disclaimers, eu gostaria então de começar falando, lendo para vocês, na verdade, o primeiro parágrafo do artigo. Tá? Ele diz o seguinte, abre aspas, a distração crônica, uma das maiores ameaças de nosso tempo, pode ser caracterizada como uma condição passiva na qual um homem habitualmente se alimenta de estímulos externos, como se eles, por si só, pudessem constituir um fim suficiente para a existência humana. É um estado que viola um princípio fundamental, a obrigação de limitar e assimilar seu próprio alimento mental através do exercício de um poder determinado. O mesmo poder, de fato, que nos torna humanos. Assim, nesse pequeno parágrafo, nós temos assunto para assim, pelo menos 2 horas de conversa. Tá? Pelo menos 2 horas. Mas vamos por partes, como diria Jack Stripador. Tá? Quando vocês pensam em distração crônica, o que vocês imaginam? O que vocês imaginam quando vocês pensam numa pessoa que é cronicamente distraída? O que vocês imaginam? Bom, a imagem que vem na minha cabeça, imediatamente, tá? É uma criança em frente a um celular. É uma criança em frente a um tablet. Porque elas ficam absolutamente hipnotizadas, imóveis, né? E você tem a impressão de que aquela criança
está muito atenta. Né? Você tem a impressão de que ela está hiperfocada naquilo. E de fato, sob certo aspecto está, porque assim, você fala com ela, ela não responde, você se mexe perto dela, ela não percebe. Entendeu? Só que este hiperfoco que a criança apresenta é uma mentira. Tá? É uma mentira por quê? Porque ela não está concentrada em uma coisa na qual ela decidiu se concentrar para absolver. Não, ela está focada numa série de estímulos sensíveis em sequência que não querem dizer nada. Já são sons, são luzes, são barulhos. É uma coisa que assim, não quer dizer nada, ela não vai lembrar daquilo dali 10 minutos, mas aquilo ali está se movendo, está se mexendo, está disparando uma série de gatilhos psicológicos na criatura, né? E isso basta para que ela fique hipnotizada olhando para aquela tela, parecendo estar concentrada, mas cronicamente distraída. Por exemplo, eu conheço uma senhora que é meio distraída. Tá? É meio distraída. Que você conversa com ela, ela esquece de algumas coisas. Enfim, é uma pessoa distraída. Porém, é uma pessoa que não é cronicamente distraída. Ela não sofre desse mal da distração crônica. Por quê? Porque você começa a conversar com essa senhora e você percebe que ela nutre uma atenção muito grande pelas coisas que acontecem ao seu redor. Não por todas, é uma coisa seletiva. Por exemplo, ela presta atenção na forma como as pessoas do outro lado da rua estão conversando entre si. Quais são as suas expressões faciais? O que elas parecem estar sentindo? O que elas parecem estar fazendo? Essa senhora, que é absolutamente distraída em vários sentidos, também demonstra assim, uma capacidade de atenção, uma curiosidade, né, extremamente sadia e até bonita, né, pelas pessoas ao seu redor. E uma pessoa que é capaz de ter esse nível de interesse e esse nível de atenção, tudo bem. Pode ser uma pessoa distraída, no geral. Pode ser. E isso pode ter uma série de motivos. Claro, pode ser. Mas não é uma pessoa que sofre de distração crônica, como diz aqui o Wolfgang Schmidt. Porque ele mesmo define o termo, né? Ele diz que pode ser caracterizada como uma condição passiva, ou seja, é um estado no qual a pessoa não faz nada, né? É um estado de receptividade, no qual a pessoa só recebe. É uma condição passiva na qual um homem, habitualmente, ou seja, se a gente toma o sentido aristotélico, né, da palavra hábito, a gente está pensando num homem que tem como que na sua própria natureza já entranhado este costume, já virou uma segunda natureza para ele, essa condição passiva de fazer o quê? De se alimentar de estímulos externos como se eles, por si só, pudessem constituir um fim suficiente para a existência humana. Ou seja, é o desprezo do mundo interior e é o desprezo de um certo protagonismo espiritual, de uma certa sensibilidade cultivada da inteligência e da percepção. Tá? É o desprezo disso em favor de um estado passivo de receptividade de estímulos externos. Né? E não só de estímulos externos, mas de estímulos externos que são efêmeros, que passam como a criança diante da tela do computador, diante da tela do tablet, diante da tela do celular. E todo esse estado desgraçado de uma pessoa que sofre de distração crônica, ele é coroado com a ilusão de que esses estímulos externos, por si só, constituem um fim suficiente para a existência humana.
Claro, essa compreensão talvez não seja consciente, né? Essa ideia de que esses estímulos externos são um fim suficiente. Talvez não seja uma ideia consciente, porque as próprias pessoas talvez nem estejam se perguntando, né? Talvez elas nem saibam dizer o que é, o que significa um fim suficiente, né? Mas elas têm essa ideia, elas têm essa sensação. Que sensação é essa? Uma sensação de uma certa satisfação morosa, né, que se deita sobre esse estado passivo, que se torna passiva voluntariamente diante de uma vida na qual nós somos chamados por Deus a sermos ativos, né? Ou seja, Deus nos quer passivos diante dele, no aspecto de que nós temos que ser receptivos de suas graças, receptivos de seu amor, receptivos à sua vontade, às suas leis, aos seus mandamentos. Mas nós temos que ter uma postura ativa diante da vida, uma postura de quem vai, de quem faz, de quem se dispõe, de quem luta, de quem batalha todos os dias para conquistar o reino dos céus. Ou seja, dizendo de um outro modo, tá? Dizendo de um outro modo, quando o homem peca, tá? O homem, digo o homem originário, Adão. Quando Adão peca, parte da pena, parte dos castigos que caem sobre nós por causa do pecado original, é a perda, né, da semelhança com Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Na hora do pecado original, essa imagem se corrompe. Ela passa a ser a imagem como que refletida num daqueles espelhos deformados. Você reconhece a imagem de Deus, mas não há mais semelhança entre o Criador e o seu reflexo. É um reflexo deturpado, um reflexo corrompido do Criador. Tá? E essa imagem de Deus, ela consiste, dependendo do santo padre, dependendo do autor que você consulta, tem ali variações no que eles dizem, mas em linhas gerais, essa imagem, uma das coisas na qual ela consiste é na vontade, né, na vontade livre e na inteligência livre. Ou seja, a capacidade de conhecer e a capacidade de amar. Tá? Agora, por quê? Porque, bem, conhecendo uma coisa você gera um verbo mental. Claro, isso é uma hipersimplificação, né? Você gera um verbo mental, você gera uma imagem daquilo na sua inteligência, que é uma coisa que é própria de Deus, é a capacidade de abstrair as coisas, a capacidade de gerar um verbo mental, e portanto que o primeiro verbo mental é o próprio verbo divino, né? E porque com a sua vontade você é capaz de desejar o bem, de amar o bem. Ou seja, dizendo ainda com outras palavras, com a sua inteligência você é capaz de conhecer o bem, e com a sua vontade você é capaz de buscar o bem. E o bem último, que deve ser amado e buscado, que deve ser conhecido, amado e, ao ser amado, buscado, é o próprio Deus. Tá? Então, na hora que você se entrega a um estado passivo de habitualmente se alimentar de estímulos externos, você está embotando, quase que voluntariamente, ou até voluntariamente, embotando em ti aquilo que há de mais próximo de Deus, que é o quê? É a sua capacidade de conhecer e de amar. Porque nesse estado de distração crônica, o homem ele não pensa, ele não conhece, ele não ama, ele fica lá, vegetando, assim, com a baba escorrendo do canto da boca.
com o sorvete enfiado na testa, assim. Claro, né, isso é uma imagem um pouco drástica que eu pinto, e eu não quero que vocês pensem, não quero que vocês compreendam tudo o que eu estou falando aqui, todos esses comentários que eu estou tecendo, mais ou menos confusos, inclusive, a partir da imagem da criança diante do tablet. A criança diante do tablet é uma imagem exemplar, né? É uma imagem simbólica, é uma imagem muito clara, uma imagem até meio chocante. Mas esse estado de distração crônica, ele está presente em todos nós, sob certa medida. Tá? Ele está presente em todos nós que temos que lutar para não ficar perdendo horas nos rios do Instagram. Está presente em todos nós que vamos de compromisso em compromisso, num movimento contínuo, numa inércia de atividade, que na verdade é um ativismo compulsivo, de estar sempre fazendo alguma coisa, né? E abandonamos, por exemplo, a capacidade do ócio. Ou que nós estamos sempre pensando em alguma coisa e pulando de um pensamento para o outro, sempre na superfície das coisas, sem nunca mergulhar na profundeza das coisas. Está presente em nós que tentamos rezar, né, um salmo, e percebemos depois de poucas linhas que nós estamos lendo o salmo, estamos até falando às vezes as palavras em voz alta, mas a nossa própria cabeça está longe, e você chega no final de um salmo e você não sabe o que você acabou de rezar. Está presente em nós que tentamos ler um livro e não conseguimos prestar atenção no que está escrito naquelas páginas. E nós vamos meio que absorvendo o próprio livro, que é uma atividade que seria ativa, nós vamos absorvendo ele de uma forma meio passiva. Como se a leitura ela fosse algo que está acontecendo conosco, e não algo que nós estamos ativamente fazendo, não algo que nós estamos ativamente tentando compreender, tentando desbravar. E essa mesma coisa, ela está presente em toda a nossa vida, em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas ações. Porque se nós não somos pessoas cronicamente distraídas, ou seja, se há em nós ao menos algum esforço pela atenção, nós conhecemos ao menos a tentação da distração perpétua, a tentação da distração perene. E isso acontece por quê? Isso acontece porque tudo ao nosso redor, o mundo inteiro que nos cerca, tá, contribui precisamente para isso. O mundo inteiro ao nosso redor faz aquilo que, nas palavras do próprio Wolfgang Schmidt, cria em nós uma certa insensibilidade, que eu também poderia ser chamada de uma certa incapacidade para a atenção. Eu já explico um pouco melhor isso, não sei se eu vou explicar o que ele quer dizer, ou se eu vou explicar o que eu entendi do que ele quis dizer, mas eu já explico. São algumas ideias que me vieram à cabeça. Eu vou tomar um pouco d'água antes, minha boca está secando. Porque pensem o seguinte, tá? O mundo que nós vivemos atualmente não é um mundo natural, tá? Não é um mundo que segue as leis naturais. Não é um mundo que segue o ritmo de vida natural, que seria um exemplo básico, que seria acordar ao raiar do sol, se recolher quando escurece. Não. Nem o nosso ciclo de sono é mais natural. Nós não comemos mais quando nós temos fome. Não há nada natural na forma como nós vivemos. Não há nada... Tudo ao nosso redor é artificial. A nossa relação com o mundo ao nosso redor, ela é artificial. Então, nós vivemos
de uma forma absolutamente estranha à nossa natureza humana, absolutamente alienígena às necessidades essenciais da nossa própria alma. Isso é muito fácil de você perceber se você para e imagina, sei lá, não precisa ir longe. Imagina como era a vida do seu avô. Por mais que aquele homem trabalhasse, ele trabalhava muito menos do que você. Ele tinha, nem porque ele queria, não porque ele fosse bom, não porque ele fosse elevado, não porque ele fosse culto. Não. Mas ele tinha necessariamente, pelo próprio estado das coisas, ele tinha momentos de silêncio. Ele era obrigado a ter momentos de ócio, momentos de tédio. A vida dele era muito mais lenta. A vida dele era muito mais comedida. Era muito mais gradual. Havia um certo ritmo na vida do seu avô. E imagino que quanto mais para trás você vai, mais ritmo, e um ritmo mais natural, um ritmo mais propício você encontra na vida das pessoas. E nesse ritmo havia espaço para dormir, espaço para acordar, espaço para comer. Talvez não. Se fosse uma pessoa que trabalhava muito, ela podia dormir pouco, podia ter uma vida desregrada. Mas ela não era sujeita a essa tirania da atividade, a essa tirania do barulho, a essa tirania do ativismo, a essa tirania da ação, fazer. Esse caos absoluto em que nós vivemos, em que nós estamos sempre sendo puxados para 1001 lados ao mesmo tempo. Que a nossa inteligência e a nossa vontade estão sempre sendo desintegradas, estão sempre sendo quase que esgarçadas, entendeu? Puxadas, esticadas para várias direções ao mesmo tempo. Quando assim, isso não é o natural. Isso não é o natural. E ao fazer isso, se você machuca, se você faz um machucado sempre no mesmo lugar, o que acontece? Você forma um calo. E esse calo é insensível. E é essa insensibilidade que vai sendo gerada na nossa própria capacidade intelectual de se relacionar com as coisas, de conhecer as coisas, de amar as coisas. Por quê? Porque a sua inteligência ela está perpetuamente sobrecarregada, perpetuamente ferida por esse excesso contínuo de estímulos, que ela não consegue mais discernir o que é importante do que não é. E mesmo quando você consegue ter essa distinção, isso aqui é importante, aqui eu tenho que prestar atenção, no fundo da sua cabeça não tem um silêncio, não tem um vazio. Não há um momento de silêncio, um momento de ócio, um momento de tédio que te preparou para conseguir se concentrar em uma só coisa. Não, você está tentando se concentrar em uma coisa, mas a sua mente está sendo assim o tempo inteiro chamada para outras coisas. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que você não consegue mais dar atenção às coisas que importam. Porque você está com seus filhos e você está pensando no seu trabalho. Você está no seu trabalho, você está pensando nos seus filhos. Você está na igreja, você está pensando no mercado. Você está no mercado pensando que você gostaria de ter feito melhor a sua oração na igreja. Aí você sai do mercado, você vai pegar o ônibus, e no ônibus você não está pensando no ônibus. Você não está presente de fato no ônibus, você está pensando que você gostaria de chegar em casa. E aí você chega em casa e você pensa, eu não queria estar em casa porque aqui é muito chato. Eu preferia estar fazendo sei lá o quê. Então você nunca está aonde você está. Você nunca está fazendo o que você está fazendo. Você nunca está totalmente presente nas suas obras. Não. Você está sempre em outro lugar. Você está sempre dividido.
E essa divisão, que até certo ponto, a gente até pode dizer que é natural, porque bem, o homem é intelectual, o homem tem uma imaginação, e imaginar coisas é bom. Então, num certo ponto é natural, mas levada a esse extremo que nós vivemos hoje em dia, ela é uma coisa abominável. É uma coisa abominável que surge do quê? Surge precisamente, segundo o argumento do Wolfgang Schmidt, surge de uma insistência em alimentar a nossa alma de coisas que são diferentes dela, diferentes de sua essência. Em outras palavras, nutrir a nossa própria existência, nutrir a nossa vida com aquelas coisas que são diferentes da nossa vida. Porque, não sei se vocês perceberam, mas nós somos imortais. Nós não vamos morrer nunca. A nossa vida aqui na Terra termina, mas a nossa consciência não desaparece. A nossa consciência segue, sem o corpo até o final dos tempos, mas segue. Então a morte, ela não é o fim de uma coisa. A sua inteligência não vai cessar. Não vai ter nem um instante de absoluto e total descanso e inatividade quando você morrer. Não. A morte é a separação da alma e do corpo. Tá? Só isso. Seu corpo fica aqui e a tua alma segue. Céu, purgatório ou inferno. Mas viva nos três. Consciente nos três. Atenta nos três. E sendo imortal, sendo algo que perdura, e perdura para a eternidade, em qualquer estado que seja na eternidade da glória, seja na condenação eterna, perdura eternamente, a sua alma perdura, a sua alma dura, a sua alma se estende no tempo. Então por que você pega uma criatura que se estende no tempo, uma criatura que teve um começo, mas não vai ter fim, não há um fim para você, não há um fim para mim, não há um fim temporal em que nós deixamos de ser, não há mais. Nós começamos a existir e nós nunca mais deixaremos de existir. Então como é que você pega uma criatura dessa e esta infeliz criatura, imagem perversa de Deus, corrompida de Deus, deixa-se convencer de que as coisas mais importantes da vida dela são as coisas que passam, são as coisas temporais, as coisas que têm começo e fim. Como? Isso gera uma divisão radical entre o que a pessoa é e a forma como ela age. Isso gera uma incongruência, isso gera uma contradição vital que cria um estado de desassociação. Porque a pessoa não percebe, mas ela vive uma mentira. Ela vive uma vida que não é a vida dela, ela vive uma ilusão, ela vive um engano. É um cachorro tentando viver como se fosse uma pessoa. É uma pessoa tentando viver como se fosse um cachorro, na maior parte dos casos. Tá? Como ser feliz assim? Como você vai preparar a sua mente e a sua vontade para buscar a Deus, para a santidade, para fazer as coisas de Deus, para amar a Deus, para servir a Deus, para crescer na vida em Deus, já na terra, para que no céu você possa amá-lo com mais perfeição e ser mais feliz e dar a ele mais gozo na tua companhia. Como você vai fazer isso? Se aqui na terra você, ao invés de lutar para ter um cultivo das coisas que são propriamente humanas, um cultivo daquelas coisas em você que são imagem e semelhança de Deus, você faz o contrário e você cultiva em si somente a distração, somente o caos, somente as coisas que passam, somente o barulho, somente a dispersão, somente a desatenção, somente a desordem. Como? Não dá. É aquela história.
Errar é humano, insistir no erro é burrice. Tá? Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. E vejam, na hora que o homem tenta encontrar saciedade, tá? Saciedade para sua alma que tende ao infinito. Tá? Saciedade para sua alma que foi feita para conhecer e amar a Deus, ou seja, conhecer e amar algo que nunca pode deixar de ser conhecido, deixar de ser amado, porque você nunca o conhecerá inteiramente e nunca o amará totalmente. Sempre haverá mais para conhecer e mais para amar. Tá? Se você, que foi feito para isso, pega sua inteligência, pega sua vontade, e ao invés de apontar ela para Deus, você aponta ela para coisas que passam, para coisas que vão deixar de existir, para as coisas que são esgotadas com facilidade, há sempre de fundo aí um vazio, não é nem um vazio, é uma ansiedade. É uma ansiedade porque você pode não perceber, mas há sempre aquela sensação de isso vai acabar. Isso vai acabar. Uma insegurança febril, uma sensação de que tem um perigo se aproximando e eu não tenho o que fazer a respeito disso. E sim, há um perigo se aproximando. Sabe como é que chama esse perigo? Morte. Porque a morte é a realidade radical que te separa de toda a merda temporal e te obriga a olhar somente para as coisas que importam. Somente para as coisas que são propriamente humanas. Somente para as coisas que não têm fim. E essas são as realidades internas da sua alma que você desprezou a vida inteira para tratar daquilo que passa. Tá? E agora, pensando, enquanto eu falava aqui com vocês... Deixa eu tomar um gole d'água, peraí. Interessante como os reels do Instagram, os shorts do YouTube, as redes sociais em geral, elas meio que predam, elas meio que se alimentam dessa ânsia do homem por algo que não tem fim. Porque você vai passando os rios, é que ele não acaba. Aquilo não tem fim. Tem sempre uma coisa nova. É sempre uma coisa nova para te dar um prazerzinho, para achar um engraçado, achar um bonitinho. Ou seja, o que você está fazendo? Está predando, está abusando. Isso é uma violação. É uma violação da imagem de Deus em ti, porque você está pegando uma coisa que é infinita e tende a querer conhecer sempre mais e amar sempre mais, porque foi feita para conhecer e amar a Deus, e você está alimentando isso com merda. Isso é quase um estupro da sua consciência. Entendeu? E a gente se submete a isso voluntariamente todos os dias. E não pensem que a minha indignação é só para vocês. Eu estou bravo comigo mesmo, porque eu estou falando isso assim... O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Isso é um absurdo perder meia hora por dia vendo reels. Perder meia hora por dia no Instagram. Isso é criminoso. Isso é criminoso. É um crime que a gente comete contra Deus. Entendeu? Peraí, eu vou pausar o áudio e eu vou achar a passagem que eu tô pensando de São Paulo. Olha só, achei aqui. Filipenses, tá? Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Começa no versículo 18. Porque muitos, de quem muitas vezes vos falei, e também agora falo com lágrimas, procedem como inimigos da cruz de Cristo. Bem, a cruz de Cristo é o grande sacrifício, é a nossa salvação, mas também a gente pode pensar na cruz de Cristo como que? Como a vitória absoluta do eterno sobre o temporal. Como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, ou seja, o desejo concupiscível pelos prazeres sensíveis, pelos prazeres da carne, pelos prazeres das coisas que passam. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e fazem consistir a sua glória na sua própria confusão, gostando somente das coisas terrenas. Eu vou ler de novo.
Porque muitos, de quem muitas vezes vos falei, e também agora falo com lágrimas, procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E fazem consistir a sua glória na sua própria confusão, gostando somente das coisas terrenas. São Paulo continua. Nós, porém, somos cidadãos dos céus, de onde também esperamos o Salvador nosso Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de miséria, e aqui entra a ideia de semelhança que eu falei, fazendo-o semelhante a seu corpo glorioso, com aquele poder com que pode também sujeitar tudo a si. E aí encerra o capítulo 3. Vejam como casa. Graças a Deus, foi meu anjo da guarda soprando esse trecho aqui, porque eu não tinha pensado, eu lembrei. Mas assim, percebam como esse estado de dispersão perpétua, né? Esse estado de dispersão perpétua, de incapacidade de estar focado, esse estado de estar sempre dividido, sempre esticado, né? De estar sempre como água derramada pelo chão, nossa atenção, nosso coração, nossa mente é sempre parece como um balde que foi virado, né? Espalhado por tudo que é lado. Né? Esse estado ele é absolutamente contrário ao próprio Deus. Tá? O Wolfgang Schmidt, no texto, ele usa aquela passagem que Cristo fala, quem não ajunta comigo, dispersa. E ele vai usar esse dispersar como uma coisa para falar da distração, e vai usar a interpretação tradicional desse versículo, que fala que aquele que dispersa as almas é o demônio, para falar então do demônio da distração. Mas eu gostaria de partir aí para uma outra direção. Se a gente vai pensar sobre quem é Deus e o que é Deus, a gente tem que lembrar uma coisa: Deus é simples. E o que quer dizer simples na linguagem filosófica? Quer dizer que em Deus não há divisão. Em Deus não há divisão. Não há partes. Deus é uma coisa só. Deus é uma coisa só. Assim, é a plenitude total da vida e do ser concentrada num único ponto desde toda a eternidade. Isso é Deus. Não há espaço, não há tempo, nada. Há só Deus. Uma só coisa, indivisível. Deus não é feliz. Ele é a própria felicidade. Em Deus não há equilíbrio. Porque equilíbrio são duas coisas. Deus é uma só coisa. Una, totalmente Deus. Imaginem tudo aquilo que existe de bom, todas as perfeições imagináveis, todas juntas, concentradas num único ponto indivisível. Isso é Deus. É o mais próximo que nós conseguimos chegar de imaginar Deus. Claro, tem problemas nessa definição, porque a gente, falando nisso, a gente meio que passa por cima da ideia da Santíssima Trindade, né? Mas a Santíssima Trindade, não é só uma ideia, é um dogma, se casa perfeitamente com isso, porque Deus ele é um só Deus, totalmente uma só coisa, né? Mas sendo plenamente um, né? Há dentro dele essas três pessoas. Mas aí é uma outra conversa, é um outro mistério, né? E é sempre, quando a gente está falando de Deus, inclusive tem um teólogo que eu gosto que ele fala disso, a gente sempre vai acabar dando mais destaque ou à Trindade ou à unidade. É impossível, no discurso limitado dos homens, equalizar as duas coisas. E para esse assunto aqui nós temos que focar mais na unidade, nessa indivisibilidade total de Deus. Se o nosso objetivo é imitar a Deus e nos aproximar de Deus,
nós temos também que tender a essa unidade total do nosso ser. Nós, como estamos dentro do tempo, nós não conseguimos ser um ponto. Não conseguimos. Mas nós conseguimos ser uma linha. Nós conseguimos fazer com que toda a nossa vida tenha uma certa concordância. Com que toda a nossa vida tenha uma única direção. Todas as nossas ações conversem entre si adequadamente e que nós estejamos sempre presentes naquilo em que nós fazemos. Que nossa cabeça não esteja sempre em outro lugar, sempre com outras pessoas, sempre insatisfeitos e querendo outras coisas, sempre buscando alternativas, sempre viajando, sempre dispersos, sempre em outro mundo, sempre longe, sempre dispersos, incapazes de estar plenamente presentes naquilo que nós fazemos. E isso, meus irmãos, isso nos impede de amar. Se você não consegue estar plenamente presente nas coisas, você não consegue plenamente amar as coisas. E aí faz o quê com a sua santidade? Hein? E aí faz o quê? Mas há soluções para isso. Tá? Há soluções. Eu nem planejei colocar essas soluções no áudio de hoje, porque eu imaginei que esse áudio ia ficar longo e que não ia dar. Mas há soluções. Há soluções. Há como exorcizar o demônio da distração. E a partir de semana que vem, nós vamos conversar sobre isso. Não sei se vai ser só um áudio, provavelmente não, mas nós vamos começar a tratar disso. Tá bom? Então, por hoje era isso. Eu gostaria então de pedir as orações de vocês, tá? Que vocês rezem pela Assembleia Diocesana, que vai ter em Frederico agora esse final de semana, da qual eu vou participar, para que tudo corra bem. Tanto inclusive a nossa viagem para lá, nossa viagem de retorno, todas as discussões, todos os trabalhos na Assembleia. Que rezem pela conversão de Walter, tá? Também rezem por sua filha Felícia, também rezem por Marta. Rezem pela irmã Juliette, das irmãs Sagracianas. A irmã Juliette está passando por alguns bocados bem preocupantes. Rezem para que tudo ocorra de acordo com a vontade de Deus e que as irmãs não percam a disposição, o ânimo e que cresçam sempre no amor a Deus. Rezem pela conversão de todos os pecadores, por favor, em especial daqueles mais próximos a nós. E rezem também, por favor, pelo reitor do meu seminário, Padre Elisandro. Rezem por ele, para que ele continue sendo o grande reitor que é, e que ele cresça a cada dia na sua fidelidade à sua vocação e ao amor de Deus. Tá bom? E, por favor, sempre que puderem, sempre que lembrarem, eu lhes peço que rezem por mim. E, é claro, por favor, olhem o Apoia-se, http://apoia.se, e assim, ajuda nós. Ajuda nós, por favor. Tá, que livro é caro. Valeu, um grande abraço. Fiquem com... não! Poxa vida, faltou a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e tenha piedade de vós. Que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Et per intercessionem Beate Mariae semper Virginis, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Fiquem com Deus, boa semana e confiram a homilia no sábado.